Oi, eu sou o André e esse aqui é o Xiaomi Redmi 4 Pro. A Xiaomi mais uma vez inova e traz aí um smartphone de uma categoria, de uma linha de entrada, mas que é muito potente. Essa versão ela tem um hardware de smartphone intermediário com processador que é usado, por exemplo, no Zenfone 3 e também no Moto Z Play. O acabamento também é primoroso, um acabamento inteiro de metal, um metal escovado muito bonito, o aro inteiro de metal, até na parte de trás, onde geralmente os smartphones chineses, onde ficam as antenas inferiores e superiores, são de plástico, no Xiaomi Redmi 4 Pro é de metal. Então é um aparelho que tem bem bacana. Ele tem uma tela de 5 polegadas com resolução Full HD, isso aqui nós temos aqui na parte da frente. Já aqui na parte de trás, ele é bem interessante porque ele tem um leitor de impressão digital, um leitor muito bom, bem rápido, vocês podem ver por sinal aqui um teste rápido, além da sua câmera de 13 megapixels. Aqui na parte frontal nós temos, além da tela, aqui na parte de cima, temos a sua câmera frontal, que é uma câmera de 5 megapixels com abertura f2.2, suficiente para boas selfies, que é bem bacana. Em questão de software, ele roda a já muito conhecida interface, o sistema completo, que é a MIUI, e vem baseada aí no Android 6.0.1 Marshmallow. Vai ter atualização para o Nougat? Segundo a Xiaomi sim, mas é interessante que a MIUI não depende tanto assim do Android e ela consegue trazer várias novidades sem estar com o Android na última versão, conseguindo integrar. Essa é a vantagem de ter um sistema totalmente proprietário. Você consegue configurar bastante coisa aqui, como colocar os atalhos em forma de carrossel, consegue colocar uma imagem aqui na parte de cima que você pode tirar. Lembra bastante o iOS, principalmente aqui a parte de multitarefa, igualzinho do iOS, mas o iOS também copiou dos antigos Nokias, então não é tão ruim assim. O primeiro ponto negativo aqui fica na parte frontal, que são seus botões virtuais. Os botões não são retroiluminados, então apagou a luz, você se perde completamente nele, então isso não é muito bacana. E um design um pouco estranho ficou aqui na frente, são essas bordas pretas que envolvem a tela, que eu também não achei muito legal isso não. Nessa cor ficou muito destacada. Dizem as más línguas ou as boas línguas, que os novos lotes desse aparelho não possuem essa borda preta, a Xiaomi pintou. Aqui na parte de cima nós temos o conector de fone de ouvido e a exclusividade, que é o infravermelho, quando você consegue cadastrar aí vários aparelhos e utilizar o celular como controle remoto. Tem um app padrão, um app próprio da Xiaomi, você consegue adicionar bastante coisa. Eu consegui adicionar, por exemplo, TV da OC, mas parei por aí. Outros aparelhos eu não consegui achar. Interessante que outros aparelhos da Xiaomi achou, então talvez uma mudança de ROM possa melhorar isso. Em questão de hardware, ele roda em cima do chipset Snapdragon 625, que é o mesmo utilizado no Zenfone Zoom e também no Moto Z Play, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno, mais entrada para um cartão microSD, além de ser Dual SIM com 4G nos dois aparelhos. O grande destaque fica por conta de sua bateria enorme de 4.100 mAh, que nós vamos ver mais a respeito dela daqui a pouco. Fazendo um teste rápido aqui no AnTuTu, dá para notar que ele tem uma pontuação de intermediário, não tem uma pontuação de período de entrada, então ele fez cerca de 61 mil pontos, que é bastante. Na prática, eu sei que vocês gostam de jogos, então eu resolvi aqui trazer alguns jogos antes de medir a temperatura dele. Ele estava em 27 graus antes de começar a jogar. E sim, é interessante testar isso porque o grande problema de smartphones de metal é que quando você está jogando, ele começa a esquentar demais, esse calor passa para o metal e às vezes incomoda um pouco. Então, só para termos uma referência, então ele começou aí com 27 graus medindo no termômetro. Jogos pesados. Ele rodou praticamente todos os jogos pesados que existem hoje e sempre com gráficos no máximo. Então a mesma experiência de usuário que você tem no Zenfone 3, no Zenfone 3.1, no Moto Z Play, você vai ter aqui nesse aparelho que é o Redmi 4 Pro, com uma grande diferença, você compra ele aí por cerca de R$600. Falando nisso, se você quiser adquirir um,
Tem aqui embaixo o link da GearBest, você consegue importar, uma loja confiável, eles te entregam certinho, você vai pagar esse valor, além, é claro, da taxa que a Receita Federal cobra. Aqui um outro jogo, o Mortal Kombat, também rodou com os gráficos no máximo, testei também, não sei se vou passar aqui, mas o Dead Trigger, Asphalt 8, o Unkilled, todos eles rodam sem problema. Então se você quer um smartphone gamer, se é que existe esse nome, e não quer gastar muito, esse pode ser uma bela escolha para você, que esse conjunto de hardware que ele tem, que realmente não decepciona. Aqui nós podemos notar então que depois de todos esses jogos ele foi a 31 graus, ou seja, não esquentou muito não. Falando um pouco da sua câmera, uma câmera de 13 megapixels com abertura f2.2, significa que já vamos adiantar que de noite a qualidade das imagens não vão ser as melhores possíveis, que ele tem uma abertura que não é muito boa, mas para um aparelho de entrada, lembrando que é um aparelho de entrada, eu gostei bastante do resultado, mas se você tem uma boa iluminação, a câmera é boa sim. Não é nada excepcional, obviamente, vai perder nos seus concorrentes como o Zenfone 3, o Moto Z Play, mas ela consegue uma fidelidade de cores bem incrível, gostei bastante da câmera dele. Ela até tem aí um modozinho manual, né, mas não é aquele modo manual que nós gostamos. O modo manual, o máximo que você pode ajustar aqui é o ISO e o brilho, ou a luz, tipo de luz, ou seja, você não consegue modificar a abertura da lente, velocidade do obturador, etc. É um modo manual bem enganação, que poderia ser melhor, mas a Xiaomi costuma fazer isso nos seus aparelhos, não ter um modo tão completo como outros chineses, mas no geral, é uma câmera que, pelo valor do aparelho, lembrando que é um aparelho de apenas de R$600, é uma câmera aí que eu achei bem bacana e vale realmente aí todo o dinheiro que ele custa, é uma câmera que vale a pena. A câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels, abertura f2.2, é interessante que ela também grava em Full HD, a 1080p. É boa? É mais ou menos. Aí para umas selfies durante o dia, acho que vai satisfazer a grande maioria do pessoal. Mas à noite, mais uma vez, é uma lente inferior à traseira e além disso tem uma abertura também não muito boa. Mas se você tiver aí uma iluminação boa para ajudar, você também consegue bons resultados, partindo do ponto de vista do preço dele. E o principal teste que eu gostaria de fazer com ele, que é a bateria. Quanto tempo de tela ele dá? O que eu fiz aqui? Ó? Vocês podem ver que eu liguei o aparelho,
Coloquei ele aqui em streaming no Netflix, com a tela no máximo do brilho e com a carga, né, 100%, e deixei rodar aí com esse cronômetrozinho. O que aconteceu? Ele conseguiu fazer, é absurdo, ele conseguiu fazer 11 horas e 40 minutos de tela ligada. É excepcional. Para um dia de uso aí, ele não decepciona de modo algum. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso review. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like aqui do lado. Está passando 2 vídeos aqui também. Se vocês gostaram, clique em um deles. E não se esqueça de assinar o nosso canal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.